todos, aos irmãos encarnados, aos irmãos desencarnados. Boa noite às nossas irmãs, a todos que estão nos assistindo nesse momento. Um prazer enorme estar com vocês novamente. O mês passa muito rápido, né, meus irmãos e irmãs? Então estamos aqui novamente para conversar um pouco mais, expor um pouquinho mais da parte 2 da palestra sobre o karma. E nesse momento eu vou pedir para que todos mentalizem a presença desse nosso Cristo cósmico. E vamos orar o Pai Nosso. Esse Pai Nosso que paira sobre todos os nossos conflitos, sobre nossas decepções, sobre os nossos deveres, nossos conflitos em geral, nossas brigas, enfim, esse Pai Nosso que está sempre presente. E essa oração foi dada a Jesus, o Cristo, para que nós pudéssemos complementar sempre no início da manhã uma oração de muito amor e paz. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males. Pois são teus o reino e a glória para sempre, graças a Deus e a Jesus. Agradecemos também a presença da Casa de Hamed, desse mentor, sempre que nos ajuda, nos possibilita falar mais um pouco. Irmãos, todos já temos ideia de que o Uno, que é Deus, ele é o ponto final de nossas vidas. É inexorável isso e a gente já vem aprendendo isso ao longo dos tempos. Nós sabemos que o caminho para atingirmos esse ponto final, é a evolução. Ou seja, a única maneira de nós subirmos para o plano espiritual, porque nós sabemos que as normas de conduta, que essas normas que estão no planeta, ditadas pela moral e pelas religiões, as mais diversas possíveis, elas representam as regras necessárias para que nós possamos executar esse trabalho de evolução e construção consciencial. Quem compreender estará orientado dentro do sistema e do funcionamento orgânico desse grande universo. Não ficará em trevas, não ficará cego. Esse cego que a gente fala também é aqueles que têm os olhos e não conseguem enxergar, e também aqueles que têm os ouvidos para ouvir e não conseguem perceber. Mas, com tudo isso, nós teremos uma bússola cuja agulha estará indicando a direção a ser tomada em relação à orientação que nós necessitamos para o nosso crescimento. Nós sabemos que é mais proveitoso viajar orientado no grande mar da vida do que se ficar batendo nas rochas, nos rochedos, e ser engolido por essas ondas grandes e dos mares da vida que tanto nos atormentam. As normas de conduta estão aí sendo ensinadas pela ética, pela moral, de N religiões, de várias religiões. E todas elas nos alertam que nós não cometamos erros, não cometamos excessos, não nos desviemos do caminho correto, que isso poderá nos causar dores e conflitos interiores que poderão não nos ajudar, mas dificultar a nossa evolução consciencial. A cada dia está soando o chamado. Muitos de nós que temos aí uma percepção, uma mediunidade que todos temos, dá para perceber que existem coisas além do que aquelas que a gente
que nós estamos vendo. Existe até uma passagem do Evangelho que na realidade, ele retorna à questão karma. Os discípulos, na realidade, eles perguntam a Jesus. Eles veem um cego de nascença e perguntam para Jesus assim: Mestre, o que ocorreu com ele? Quem pecou, ele ou seus pais? Aí Jesus responde: a causa não está nas vidas passadas, mas isso ocorre para crescimento e purificação e glória do nome do meu Pai. Então, se nós precisamos, irmãos, se abrir ao divino, e se esse poder desse divino já está conosco, e mesmo assim nós procuramos problemas, dificuldades e perigos, cada vez mais nós criaremos karma e mais karma e mais karma. Nós não podemos servir ao divino ser com uma capa de insatisfação ou também com uma capa de satisfação de nossos desejos. Se nós abandonarmos o caminho certo pelo errado, nós seremos agarrados por seres e entidades de um certo tipo que nos irão transformar em praticamente um cego. Um cego, não aquele cego que deveria ser, mas um cego de nós não termos a percepção de captar nada em volta de nós. Uma coisa é dito certa: não se pode ensinar a energia que é Deus. Não se pode unir-se a Deus pensando em poderes e prazeres terrestres. O que nós temos que fazer é nos entregarmos a Ele de uma certa forma e que Ele possa nos carregar no colo. E toda entrega, irmãos, ela não é muito suave, não é tranquila. Ela não deve ser muito contínua, mas, por vezes, nós sentimos que mãos nos agarram e nos jogam e nos colocam para frente. Nós ainda não conseguimos, irmãos, unir as nossas três partes, que é corpo, mente e espírito. Está muito complicado. Ainda não temos essa competência, capacidade de entender essa união desses três corpos que nós temos, que na realidade são 7 corpos no total. E o que quer que tenhamos experimentado, pensado e feito nos anos que estamos vivendo, isso pode nos propiciar meditação reflexiva, analítica e evolutiva, e também filosófica. Depende de nós, em parte, as resoluções das coisas que nós pretendemos ter sem problemas. Seja o que for, seja o propósito de ser, em situações de conflito eminente, nós vamos nos perguntar, e temos que nos perguntar assim: qual é a causa disso? E se nós tivermos um tempinho de ouvir nosso íntimo, a resposta, por vezes, virá bem clara. E se nós pararmos, perguntarmos a razão da causa disso, nós seremos diretos conosco e sinceros conosco e podemos receber a resposta. Quando eu erro, que é o dito pecado, que eu errei de novo, quando eu erro, eu causo ao outro ou a essa situação coisas piores. Essas coisas piores é um karma já executado, e com ela vem ação e reação a caminho. Mas vamos novamente parar por um instante e nos questionar: o que vem por trás desse movimento que eu fiz, das minhas palavras que eu falei, da atitude que eu tomei? O que poderá advir disso? Por que eu, X, Y, Z, T, qualquer nome, fiz isso? Nós recebemos aí num canto de nós
uma agitação, um ligeiro desvio ou deformação de nossa atitude, e o que provocou o problema ou a perturbação será percebido quase que de imediato. A nossa consciência, ela sabe exatamente, porque nós temos gravado isso interiormente. Quando nós erramos, alguém vai falar, mas não dá para perceber. Dá sim. A consciência fala mais alto. E claro que nem tudo é karma, nem tudo pode ser karma. Pode também ser prova para nós. Nós somos espíritos a caminho, tentando nos desviar dos empecilhos e conflitos da vida. Está escrito, inclusive, no Evangelho, que 75% dos nossos problemas são causados nessa encarnação por nós mesmos. O restante são vidas passadas, são causas passadas. Então nós somos senhores de nosso próprio karma nessa atual encarnação. Nós podemos até tentar modificar nosso destino, porém, certos eventos são inevitáveis, irmãos, porque o mundo não nos pertence, mas sim pertence ao divino Deus que está num lugar qualquer e em todo lugar. Essa energia Deus que está em todos os lugares. E nós não temos acesso antecipado quais são ou seriam esses acontecimentos. Então, portanto, precisamos agir de forma inteligente e intuitiva, para mais tarde até podermos descobrir quais são e acertá-los e sentir o tal momento. Nós temos que também nunca esquecer que o mundo está cheio de veneno, de conflitos, de guerras, de problemas, desvios de conduta, de vícios, de ambições, de dificuldades e também de sofrimentos. E nós, por sermos frágeis criaturas, absorvemos até pela respiração todo esse mal. Às vezes, com uma pessoa que parece indesejável, nós ficamos mal até ela passando por nós, ou nos cumprimentando na rua, ou onde moramos, ou numa empresa, ou num parque, ou em lugares quaisquer. E enquanto fizermos parte da humanidade e levarmos vida comum, meus irmãos, e estarmos nesse mundo, estaremos propostos a captar tudo, tanto no bem quanto no mal, ou coisas ruins. Nós temos que nos absorver, tentando trabalhar nas partes nossas ainda presentes à tona do nosso ser. Nós temos que tratar o nosso interior como crianças desobedientes que somos. Temos que aprender dia após dia, constante e pacientemente, sobre os nossos erros e acertos. E nós não fazemos isso. Aqui cabe uma passagem, o assemelhai-vos a crianças para entrar no meu reino. O que é isso? É nós nos transformarmos, não é ficar infantil, é nós nos transformarmos e revermos todo um processo nosso e tratar de renunciarmos àquilo que está errado no oposto do que deveria ser. Então, não vamos esquecer nunca de que no fundo da consciência está o ser psíquico, que é o templo sagrado do divino dentro de nós, que é a energia Deus. Esse é o núcleo onde todas as partes divergentes, dito erradas e contraditórias do nosso ser, devem ser trabalhadas. E uma vez alcançado essa consciência desse ser psíquico, dúvidas e dificuldades podem ser eliminadas devagar e paulatinamente. Na real, irmãos, não existe mais tempo para nós acertarmos, mas nós temos tempo para sentir os nossos erros e mudar o pensar.
E alguém vai falar, mas César, quer dizer, tudo que eu fiz até agora, se eu fiz alguma coisa errada, não dá tempo? Não, não é nesse nível. O que nós precisamos entender é o seguinte: essa encarnação que nós estamos é a melhor, é a que nós temos que trabalhar mais ainda. É uma das maiores encarnações que existe, uma das últimas que nos foi dada, das melhores. Então, o que nós precisamos fazer? Precisamos sentir nossos erros e mudar o nosso modo de pensar, porque a hora vem vindo. Soou essa hora. Não se pode mais discutir ou ter controvérsias e ter sim fatos. Vamos ser melhores, irmãos. Temos que ser melhores. Nós não podemos esquecer que pensamentos, palavras, atitudes e ações constituem moldes mentais que nos acompanham dia após dia, e com isso nós sofremos a influência de tudo o que falamos, pensamos, agimos. E como recebemos, irmãos, nós atraímos e colheremos tudo aquilo que nós plantamos. É imprescindível sairmos daqui e fazermos o nosso melhor a cada dia durante essas 24 horas. O nosso pensar, nós já sabemos que atua em tudo e em todos. As palavras, então, geram impulsos curadores ou destruidores. E, com isso, frases escritas também, nossa, geram imagens. E de quem as lê, os atos formam modelos que influenciam a quem quer que nos cercam. No outro dia eu estava lendo algo sobre os escritores dos livros. Existe sempre em cada livro um parágrafo, uma frase, algo que mexe conosco, e se a gente pensar bem, exatamente naquele momento o autor se fixou, e muitas vezes naquela frase está exatamente aquilo que o autor estava pensando ao escrever aquele livro. Então, nós, mesmo nos isolando, somos peças vivas dessa máquina do universo chamado vida. O se enclausurar e se fechar não é o ideal. O mundo está aí para nós aprendermos, crescermos, evoluirmos. Vamos fazer desse nosso caminho uma seara viva de trabalho e fraternidade. Vamos auxiliar, levar esperança, que o trabalho de hoje se converta sempre nesse trabalho divino de amanhã. A nossa vida, em quaisquer funções que aqui estamos adquiridas de alguma maneira, são oficinas de moldagem do nosso espírito. Muitos de nós ainda reclamam que não deveriam estar no lugar que estão, que não poderiam estar naquela ou naquela outra empresa, que não poderiam estar fazendo isso ou aquilo. Mas nós não podemos nos esquecer que ao reentrar como nascituros nesse planeta, nós tínhamos prometido já no plano espiritual, e foi nos perguntado exatamente coisas para que nós pudéssemos afirmar que nossa encarnação como espírito deveria ser daquela maneira. Então, e muitas vezes nós escolhemos. E no Evangelho diz assim, que um pouco de fermento leveda a massa inteira. Vamos tentar ser esse fermento, pequeno que seja, mas com objetivos de propagarmos o divino em todos os lugares que nós estejamos. Vamos seguir as leis que nos fazem cumprir a tarefa de nos ensinar o método que corrige os nossos caminhos errados e nos mostrando o caminho certo. Só assim seremos impedidos de semear novos sofrimentos, conflitos, brigas para o futuro, e assim, com isso, anularemos a dor que surge ou poderá surgir em nossos destinos devido às nossas atitudes tomadas erradas naquele momento.
Em nossas mãos, meus irmãos, se encontram possibilidades de endireitar, consertar, reparar, corrigir situações para onde nós fizemos as nossas bobagens. Só depende de nós. Os bons comportamentos vão fazer com que nós cometamos menos erros e nos trará mais felicidade. O violar a lei simplesmente vai criar para nós destinos duros e rígidos e dores. E dito pelo plano espiritual, a dor é a única maneira que nós conseguimos aprender. Existe até um ditado que fala o ouro sobre o metal. Quando nós conseguimos realmente fazer a coisa correta, nós estamos crescendo e nos tornarmos ouro sobre o metal. Então temos que compreender que a salvação é a solução e é aspecto individual e não coletivo. Cada um de nós tem o seu plano individual, não individualista. Cada um de nós veio para um sistema, para uma atuação. O crescimento é nosso pleno, total, individual. A nossa busca, ela também é individual e não coletiva. Nós não podemos fazer com que o outro siga aquilo que nós queremos que seja feito. Então, se houver algo coletivo, é que fizemos por merecê-lo. Porque o nosso Pai Maior, esse Deus grande enigma e energia, não julga os seres levando em conta religiões, mas sim o aspecto de sermos justos e estarmos vivendo a sua lei da maneira mais perfeita que existe. Os muitos males e karmas ocorrem ao ser humano por faltar a compreensão do divino, a compreensão de si mesmo. Na realidade, nós não viemos com um manual de sobrevivência como espírito, mas nos foi dado o arbítrio para que uma parte desse arbítrio nós pudéssemos exercer um crescimento. E o que vem junto com os males e karma, geralmente vem a dor. Ela pode ser a punição, pode ser um castigo, ela pode ser boa ou má, mas nos tira da inércia. E é verdade que o mal sobrevém, mas ao sobrevir, ele cumpre que o mal seja uma tarefa. O mal, na realidade, quando nós sentimos, ele desenvolve também a inteligência necessária para que nós possamos transformar esse mal num bem. Depende de nós. E muitas vezes nós criamos o karma por ignorância, pensando que prejudicando o outro poderemos ter benefício, mas não é assim. Nós não podemos esquecer que tudo o que ocorrer ou que possa ocorrer, nosso eu superior, que é a alma, estará junto de nós e vai nos ajudar a passar pelas dificuldades. E tudo o que ocorrerá vai dizer respeito ao nosso corpo, o corpo físico, e não ao nosso verdadeiro eu. A nossa alma, irmãos, é um pássaro cantante, que nos inspira, nos guia, nos conduz no caminho das cores, da beleza e da exaltação ao magnífico Deus. Já foi dito que a alma é uma andorinha divina e ela está sempre buscando ares novos e nos ajudando. E todos nós somos viajantes que glorificamos o autor maior para os caminhos. Esse autor maior é o grande enigma, Deus. Existe um ditado Veda, lá dos Vedas antigos, que o nosso karma só entrará em ação se o registro kármico for muito forte e duradouro. Então, vamos pegar tudo isso que a gente está falando, vamos tentar hoje, ao mesmo tempo, se desapegar dos resultados de nossas ações, vamos nos desincumbir de responsabilidades ou obrigações exageradas, sem se deslumbrar
com sucessos ou se desesperar nos fracassos. Muitas vezes o sofrimento, desculpe, muitas vezes o sofrimento vindo pelo karma é feito de maneira correta e esses ajustes são necessários ao crescimento do caráter da pessoa para ela entender a ação que ela praticou. Existe também um texto antigo que diz: o ser humano que experimenta a alegria e o sofrimento com a mente tranquila tem forte espiritualidade, embora exteriormente possa parecer ser do mundo. Então, vemos às vezes pessoas com imensa serenidade e pouca vaidade, e com um otimismo superficial muito grande. A gente logo pensa, pode ser que se trate de uma pessoa de uma vida filosófica, onde ela já aprendeu que não existe ilusão emocional e nem otimismo superficial. E essa pseudo-serenidade dela é uma verdade já descoberta, onde ela já interiorizou e se conscientizou do seu caminho. E às vezes também a gente procura na quietude mental maior o silêncio. E ao buscar isso, pagamos também um preço por esse excesso de quietude, se libertando da excessiva dependência do externo mundo, das formalidades imateriais. Mas nós somos do mundo, estamos no mundo, e temos que estar no mundo dentro das perspectivas que foi nos dado. Nós não vamos voltar ao passado. Vamos viver sempre do eterno já, em paz, em amor, em sabedoria e força. E muitas vezes os erros passados serão perdoados para que nossa cura de karma possa ser aceita. E na alegria dessa graça, irmãos, a gente deixa de sofrer por antigos erros. Esses erros poderão ser banidos para sempre, porque essa graça é uma coisa chamada misericórdia divina, onde ela nos é dada ou doada a todos aqueles ou nós que aspiramos um crescimento maior, buscando os sulcos das pegadas do Cristo cósmico. Esse grande desejo de se libertar das limitações do destino pessoal nosso e dos eventos externos compulsórios só poderão ser satisfeitos se perdermos a consciência do tempo. Porque o tempo é convencionado ou convencional. Existe forte diferença entre uma vida de reclusão, de pseudo-renúncia, e uma vida de dedicação. Lembremos de Jesus agora. Uma frase que ele colocou, ele fala assim: a tua vontade será feita por mim. Então, muitos nessa vida degeneraram em um fatalismo degradante de ilusão de que estavam cooperando com Deus. E nada disso era verdade. Então vamos lembrar que inúmeras pessoas sofreram pela ignorância, negligência, fraqueza e má ações. Essas não fizeram nada para se corrigir, melhorar nos seus atos. E tiveram que suportar o peso desses erros por longos séculos. Não melhoraram. Quantos deixaram de aproveitar oportunidades oferecidas por esse sofrer, que entre aspas, dores, para aprendizado, para que reconhecessem seus defeitos e falhas e expandissem sua consciência? Quantos? Outros, nessa busca incessante, se auto-enganaram em tantas inúteis situações e em ambientes sem harmonia de nada, achando que isso os salvaria do karma. O afastar os pensamentos errados é ser corajoso e enfrentar a adversidade também. Só que nós temos que fazer avaliações calmas, impessoais, das lições dadas
pelo ser maior. Quando nós percebemos essas lições que são fortes, que nos foram dadas, nós sentimos mais fortes e nós teremos maior sabedoria interior, irmãos. Nós temos que se basear no dito popular: o que é meu virá para mim. Todos recebem o toque da misericórdia que nos coloca na busca. Então, vamos agora com essas lições básicas. Pensar, a esperança é o andaime da vida, a estrutura que segura o nosso ser sempre. Mas se não partirmos para nenhuma ação, correremos o risco de ficarmos pendurados nesse andaime e nunca nada será erguido. Nós temos que ver tudo no impessoal para ser ótimo, para que possamos avaliar as forças que estão envolvidas nesse evento ou em qualquer evento da nossa vida. Lembremos-nos que cada vida é individual, cada ser recebe a lei de recompensa de que precisa para o momento. O ser humano tem de entender impessoalmente o significado interno que existe por trás de todos os acontecimentos que estão ocorrendo. Todos os dias nós temos que lutar por metas, por impulsos, por objetivos, para sermos pessoas melhores do que somos hoje. Temos atributos exigidos de nós que são disciplina, fortaleza, coragem, lucidez, generosidade e sacrifício. Então, temos que ser na vida estratégicos e não táticos. Quanto melhor nós pudermos ser flexíveis, será melhor para nós nos roteiros da nossa vida. É melhor aprendermos do que recebermos um aprendizado. Como seres humanos individuais, lutamos para sobreviver em meio a uma espécie cuja população se eleva a bilhões hoje. E mesmo no nosso corpo, irmãos, temos bactérias, células diversificadas em luta diária de crescimento. Então, o ser humano ser pleno espiritual, e também para aqueles que querem ser místicos, é perfeitamente normal se tornar o pão espiritual, o pão diário e verdadeiro cristão ou cristianismo. O atingir esse estágio deixa o ser humano sereno, imperturbável e com liberdade de espírito. E assim, só dessa maneira nós podemos compreender a divina filosofia do Cristo, a verdadeira filosofia, e precisamos perder muitas vezes para possuir e ganhar ascensão. Precisamos nos tornar silenciosos para sermos sábios. Temos que saber que morrer é viver. Temos que saber que, nos tornando crianças, iremos pertencer aos domínios da fonte. Temos que saber, porque estávamos no exílio na Terra, esse pequeno planeta, pequeno no espaço, nós tivemos que vir para cá mesmo. Aí temos que fazer uma pergunta nessa, finalizando. Um dia, mestre, com tudo isso que eu estou tentando aprender, que eu pretendo aprender, que eu acho que já aprendi, eu estou indo mesmo para casa? Será que eu estou indo para casa? Pode ser que o mestre responda para nós: sim, filhos. Conseguistes finalizar a tua carreira de uma forma pródiga, ótima. Combateste sempre o bom combate. Guardaste a tua fé e fizestes obras. É momento de ir para casa. Meus irmãos, sou grato a vocês pela oportunidade de expor um pouco mais dessa palestra, que é um tema muito vasto.
Agradeço muito à Casa de Hamed, aos mentores espirituais, ao mentor também da Casa de Hamed. Eu peço que a todos que estão nos ouvindo que silenciem. Agradeço ao Pai Maior. Se utilize da oração do Pai Nosso. Exatamente como eu falei no início, esse Pai que paira sobre nossas cabeças, nossas mentes, nosso olhar, nossos ouvidos. Esse Pai que tudo observa, tudo olha, tudo sabe, tudo quer, tudo deseja e nos considera filhos. Vamos então agradecer, nesse momento, a oportunidade de estarmos vivos, respirando, se alimentando, conseguindo dormir, conseguindo raciocinar, mentalizar, pensar. Estamos caminhando para a fonte da forma mais ideal, individual que nós podemos ser. Eu desejo muita paz a todos. Namastê para todos. Muito obrigado. Que Deus abençoe onde vocês estiverem. Graças a Deus e a Jesus.